Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, o nosso grupo, em nome de toda a Cavilha, agradece por nos receberem em seus lares. A nossa equipe está composta do nosso irmão Ney, com a prece inicial, com a nossa irmã Franciele, com a leitura e reflexão do capítulo de hoje do livro Vinha de Luz, seguindo com os comentários da nossa irmã Elisete. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e purificação das águas. Lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Solicitamos ao nosso irmão Ney para conduzir a prece inicial. Senhor e Mestre Jesus, estamos aqui mais uma vez, elevando os nossos pensamentos a Ti, solicitando a Tua assistência amiga e misericordiosa para todos nós. Permita, Senhor, que os Teus emissários divinos possam estar conosco, nos ajudando a compreender a verdade evangélicas que nos serão transmitidas. Ampara, Senhor, a nossa equipe encarnada e desencarnada, encarregada de nos transmitir lições e informações baseadas nos Teus ensinamentos. Desta forma, Senhor, em Teu santo nome, em nome de Deus, em nome do Pai amantíssimo, em nome dos Espíritos amigos, que assiste os trabalhos da divulgação da doutrina espírita, queremos declarar por iniciados nosso trabalho dessa noite, com votos de paz e harmonia para todos nós. Gratidão. Leitura do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O capítulo de hoje é o 17, Auxílio Eficiente. E abrindo a sua boca, os ensinava. Mateus, capítulo 5, versículo 2. O homem que se distancia da multidão raramente assume posição digna à frente dela. Em geral, quem recebe autoridade cogita de encastelar-se em zona superior. Quem alcança patrimônio financeiro elevado costuma esquecer os que lhe foram companheiros do princípio e traça linhas divisórias humilhantes para que os necessitados não o aborreçam. Quem aprimora a inteligência quase sempre abusa das paixões populares facilmente exploráveis, e a massa, na maioria das regiões do mundo, prossegue relegada a si própria. A política inferior converte-a em joguete de manobra comum. O comércio desleal, nela, procura o filão de lucros exorbitantes. O intelectualismo vaidoso envolve-a nas expansões do pedantismo que lhe é peculiar. De época em época, a multidão é sempre objeto de escárnio ou desprezo pelas necessidades espirituais que lhe caracterizam os movimentos e atitudes. Raríssimos são os homens que a ajudam a escalar o monte iluminativo. Pouquíssimos mobilizam recursos no amparo social. Jesus, porém, traçou o programa desejável, instituído o auxílio eficiente, observando que os filhos do povo se aproximavam dele. Começou a ensinar-lhes o caminho reto, dando-nos a perceber que a obra educativa da multidão desafia os religiosos e cientistas de todos os tempos. Quem se honra, pois, de servir a Jesus, imite-lhe o exemplo, ajude o irmão mais próximo a dignificar a vida, a edificar-se pelo trabalho sadio e a sentir-se melhor. Um dos ensinos de Jesus está naquela conhecida frase: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E isso se mantém há mais de 2000 anos. Nós sabemos de cor e salteado que quem ama o próximo como a si mesmo, exatamente por esse motivo, vai estar também amando a Deus sobre todas as coisas. E seguir esse ensinamento
é fazer ao próximo somente o que nós gostaríamos que fizessem a nós. Então cremos que a orientação de ajudar sempre e nunca prejudicar a quem quer que seja, um ensinamento maravilhoso para transmitir às próximas gerações, fazendo com que todos sejam também respeitosos e respeitados, sejam pessoas do bem voltadas para a prática do bem, e assim estarão contribuindo para o avanço moral da sociedade em que vivemos. Além disso, como muito bem sabemos, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Nós vamos colher infalivelmente aquilo que nós tivermos semeado. Se nós estamos sofrendo, é porque estamos colhendo frutos amargos de escolhas erradas que fizemos no passado. Vamos pensar no momento presente, plantemos apenas sementes de otimismo e de amor, para que possamos escolher amanhã frutos doces de alegria e da felicidade. Aquele que sempre procura ajudar em tudo que esteja ao seu alcance e que nunca prejudica outra pessoa, seja qual for a circunstância ou a situação, cada vez mais sentirá uma leveza em sua alma. Também vai se estender e vai favorecer a outras pessoas. E aqui não estamos falando apenas de auxílio financeiro. Não é por acaso que se costuma dizer que o silêncio é uma prece, pois quando os ânimos estão acirrados, nada melhor do que silenciar para favorecer a busca do entendimento. A melhor coisa é saber ouvir, mostrar para a pessoa que ela tem a nossa total atenção. Porque dependendo do caso, um conselho, um apoio, uma sugestão, uma orientação, uma palavra de esperança pode parecer pouco, mas para aquela pessoa que está aflita, desorientada e muitas vezes desesperada, às vezes é o suficiente. O espírito Joanes, através de Raul Teixeira, nos aconselha o seguinte no seu livro precioso para uso diário. Na sua atividade profissional diária, quando você se põe a servir a vida com os recursos de que dispõe, a fim de que tudo se desenvolva ao seu derredor, procure cientificar-se das suas obrigações. Pense no trabalho, desde o mais simples ao mais complexo, desde os esforços braçais mais inexpressivos aos olhos comuns, até as realizações mais grandiosas no campo intelectual, e faça tudo da melhor forma. Faça com boa vontade, todo trabalho é bênção de Deus para quem o realiza. Todo serviço é nobre desde que operado em homenagem ao excelso bem. Entendemos que toda ocupação útil é um trabalho. Vamos repetir para enfatizar e consolidar em nossa mente. Toda ocupação útil é trabalho e todo trabalho é bênção de Deus. Então vamos evoluir, ajudando sempre, vamos imitar os exemplos de Jesus. Ajudemos o próximo para que também o próximo aprenda a dignificar a vida, através do trabalho sadio, pois assim todos vão se sentir mais felizes e mais realizados. Que Jesus sempre os abençoe e ilumine. Gratidão. Jesus esteve no meio do povo e fez de tudo para tirar o homem da prisão de sua ignorância. O homem, na maioria, se isola da multidão, não quer contato, quer ficar longe das necessidades alheias. Cria muros para afastar os menos favorecidos das suas mansões, dos seus bens materiais. Na maioria, o homem usa sua inteligência para usar as pessoas, manipular, usar como massa de manobra para o seu próprio benefício. No comércio, como fala no texto também, a meta é envolver pessoas em dívidas, usam a vontade de muitos de ter algo melhor, mas não tem como conseguir. Então eles inventam as facilidades, camuflam em uma dívida interminável. Poucos são os que usam seus conhecimentos para beneficiar o irmão. Poucos procuram viver na caridade sem que isso vá trazer algum lucro ou benefício para si mesmo. Por isso, devemos buscar vivenciar os ensinamentos de Jesus. Nós devemos seguir o caminho reto. Devemos nós buscar fazer a diferença, agir no bem, auxiliar, buscar nosso crescimento e seguindo o exemplo dos seguidores de Jesus, auxiliando as pessoas a não caírem nas maldades do mundo, dedicar nossos conhecimentos
na utilidade, sermos mais úteis nos atos e em preces, ajudar nosso irmão nas necessidades também nos beneficia, pois acendemos uma luz em volta de nossos passos e cheguemos mais próximo do nosso Pai Maior, que tanto nos deu e pouco pede em troca. Fiquem com Deus, paz e luz a todos. A nossa reflexão de hoje é uma mensagem do capítulo 17 do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Abrindo a sua boca os ensinava. Está em Mateus 5, versículo 2. Suas palavras não eram ditas no sussurro e nem eram suas sentenças ríspidas e desagradáveis. Ela falava com clareza e ênfase, com a força solene e convincente. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos. E ele, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: nos mínimos detalhes o Evangelho nos traz os grandes ensinamentos. Narra todos os evangelistas que Jesus, para ensinar, ele teve que subir ao monte. E essa expressão, subir ao monte, nos dá a entender, elevar as vibrações. Se quisermos transmitir os valores cristãos, temos de estar acima das nossas imperfeições, representada pela multidão ali presente. A multidão é essa que se deixa levar por qualquer novidade, mesmo que seja falsa, isso devido à instabilidade dos seus sentimentos calcados em valores puramente passageiros. O próprio Jesus, após ser reverenciado, quando da sua entrada triunfal em Jerusalém, foi logo depois condenado pelos mesmos que os aplaudiram. O Sermão da Montanha é uma bênção do céu ao mundo, uma voz vinda de Deus, e foi dada à humanidade para que ele fosse a lei do dever, a luz a ser seguida, sua esperança e consolação, nos ajudando a vencer as nossas imperfeições. Aqui o príncipe dos pregadores, o mestre por excelência, Jesus, profere as palavras que o Pai lhe entregou para se referir às bem-aventuranças. São as saudações do Cristo, e não somente aos que creem, mas toda a família humana. Jesus parece haver esquecido por um momento que ele estava no mundo e não no céu, e usa a saudação familiar no mundo da luz. As beatitudes fluem dos seus lábios como um jorro de uma corrente de vida há muito represada. Pois bem, meus irmãos, Cristo não nos deixa nenhuma dúvida quanto aos traços do caráter que ele sempre reconhece e abençoa. Dos ambiciosos favoritos do mundo, ele se volta para aqueles a quem eles renegam, declarando benditos que recebem a sua luz e vida. Os pobres de espírito, os mansos, os humildes, os tristes, os desprezados, os perseguidos. E ele abre os braços de refúgio, dizendo: vinde a mim, eu vos aliviarei. Cristo pode olhar a infelicidade do mundo sem sombra de tristeza por haver criado o homem. No coração humano ele vê mais do que equívoco, mais do que a miséria. Em sua infinita sabedoria e amor, ele vê a possibilidade do homem, as alturas que ele pode alcançar, que ele pode evoluir e compreender seus ensinamentos. Sabe que, muito embora os seres humanos tenham marabaltado as mercês que lhe foram conseguidas e destruindo a dignidade que Deus lhe dera, deve ainda o Criador ser glorificado, as redenções dele. O Sermão do Monte é um exemplo de como devemos ensinar, que cuidado Cristo tomou para fazer que os mistérios não mais
fosse mistérios, mas que a verdades claras e singela não há em sua instrução nada vago e nada difícil de ser entendido. Gratidão. Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente por alguns instantes. Elevemos os nossos pensamentos a Deus e, com o auxílio dos espíritos de luz da colônia espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como a emissão de boas energias aos nossos familiares e irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloque em nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e forças nos trabalhos do bem. Sendo assim, solicitamos a nossa irmã Elisete para conduzir a prece final. Vamos finalizando mais um evangelho. Vamos agradecer o nosso Pai Maior, o nosso Mestre Jesus, a nossa Mãe Maria de Nazaré. Gratidão aos espíritos de luz, aos anjos guardiões que estiveram conosco, nos orientando, nos instruindo, e assim vamos aprendendo, aumentando o nosso conhecimento. Gratidão. Que assim seja.